Will é um homem pobre que vive nas favelas. Todos os dias, ele se levanta antes do amanhecer. Essa jovem sedutora não é sua esposa, mas sua mãe, e hoje marca seu 50º aniversário. Para sobreviver, ele só deseja a ela um feliz aniversário rápido. Sua mãe, chamada Rachel, tem apenas 3 dias restantes. Metade disso vai para o aluguel. Para sobreviver, ela planeja assumir outro pequeno emprego. Ela marca um encontro com Will na estação na noite seguinte, dando-lhe 30 minutos para tomar o café da manhã antes de sair. Will caminha rapidamente pela rua e encontra uma jovem menina. Generosamente, ele dá a ela 5 minutos. Para recuperar esses 5 minutos, Will corre para reduzir seu tempo de viagem. Na fábrica, ele pede o café mais barato por 4 minutos, mas o balconista informa que o preço aumentou. Will paga com relutância. Alguns trabalhadores arriscam suas vidas jogando com um tempo precioso apenas para pagar o café da manhã. Perdedores muitas vezes morrem. O trabalho de Will é em um banco que armazena tempo. Seu chefe o obriga a trabalhar mais 1 hora extra, mas se recusa a pagá-lo por isso. Quando Will questiona isso, os outros trabalhadores impacientemente o exortam a seguir em frente. Frustrado, Will vai a um bar para relaxar, onde um amigo lhe conta sobre um homem rico gastando muito. O homem rico tem mais de 100 anos em seu braço. Preocupado, Will aconselha o homem a sair porque a segurança da área é ruim. Só então, uma gangue entra, liderada pelo chefe do horário local. Ouvindo sobre o homem rico, a turma se interessa. O amigo de Will pede que ele vá embora, mas Will fica, sentindo uma oportunidade. O líder da gangue não mata o homem rico imediatamente. Em vez disso, ele propõe um jogo de chaves inglesas, prometendo deixá-lo ir se ele vencer. O homem rico pede licença para ir ao banheiro. O chefe, confiante do seu controle, não o impede, mas envia um subordinado para segui-lo. Inesperadamente, Will intervém, incapacita o guarda e escapa pela porta dos fundos do bar com o homem rico, bloqueando a saída com uma lata de lixo. O chefe percebe o que aconteceu e os persegue em um carro. Os 2 fugitivos primeiro escalam uma grade para evitar a captura. Depois abrem uma porta e se escondem em um armazém, escapando por pouco do perigo. No entanto, um dos homens do chefe já sabe quem resgatou o homem rico. A dupla fica no telhado, planejando permanecer escondido até de manhã. O homem rico, no entanto, tem um sorriso peculiar. Ele nunca pretende voltar vivo para o distrito rico. Tendo vivido 105 anos em decadência, ele há muito tempo pensa em acabar com sua vida. Ir para as favelas foi sua maneira de explorar o mundo exterior. Ele está bem ciente da corrupção no distrito rico, onde os ricos vivem luxuosamente enquanto exploram o trabalho dos pobres. O homem rico fica curioso sobre o que Will pode fazer se possuir a mesma quantidade de tempo. Will olha para o próprio pulso. Esta pergunta deixa uma profunda impressão no homem rico. Vendo Will com apenas 18 horas restantes, o homem rico toma uma decisão ousada. Ele entrega a Will um frasco e depois de beber dele, Will cai em um sono atordoado. O homem rico então transfere todo o seu tempo restante para Will, mantendo apenas 5 minutos para si mesmo. Quando Will acorda, ele instintivamente olha para o pulso. Momentos antes ele tinha apenas algumas horas, mas agora vê 116 anos exibidos. Ele percebe uma mensagem escrita na janela: "Não perca meu tempo." Do outro lado do caminho, o homem rico está sentado em uma ponte, sua contagem regressiva se aproximando rapidamente de 0. Ele não mostra arrependimento. Quando o cronômetro expira, Will corre em direção a ele, mas é tarde demais. A vida do homem rico termina, e a cena é capturada por uma câmera de vigilância. Will encontra seu melhor amigo Borel e compartilha sua nova fortuna. Borel, no entanto, expressa preocupação. Registros mostrando mais de 100 anos de ganhos do nada, sem dúvida, atrairão a atenção. Will pergunta há quanto tempo eles são amigos. No silêncio atordoado de Borel, Will transfere 10 anos para ele, igualando a duração de sua amizade. Will decide levar sua mãe para o distrito rico para desfrutar de uma vida melhor. Depois de uma despedida sincera de Borel, ele espera por sua mãe na estação combinada, mas uma tragédia acontece quando a tarifa de ônibus de repente dobra. Rachel hesita, percebendo que só tem mais 1h30. Apesar de seus apelos desesperados, o motorista não pode ajudar. Ele é apenas um funcionário. Ela olha para os passageiros, esperando por ajuda, mas ninguém se oferece para ajudar. Ela corre desesperadamente em direção à casa. Em seu ritmo normal, a caminhada leva 2 horas, mas com o tempo em seu braço diminuindo rapidamente, Rachel sabe que não pode ir. Quando o ônibus chega, Will percebe que sua mãe não está a bordo. Ele deixa cair as flores que comprou, com seu coração afundando. Ele imediatamente se vira para correr de volta na direção oposta. Em uma rua, os dois finalmente se cruzam. Mas até então, o tempo de Rachel diminui para apenas 10 segundos. Will ouve o grito frenético de sua mãe, e a urgência em sua voz o atinge. Ele corre, mas mesmo que tenha 100 anos no braço, está apenas 1 segundo atrasado. O tempo de sua mãe se esgota e ela desmaia, sem vida, diante dele. No dia seguinte, as autoridades descobrem o corpo do homem rico. Leon suspeita de crime e começa a investigar. Imagens de vigilância revelam Will como uma figura-chave, levando a polícia a se concentrar nele. Enquanto isso, Will, vestindo um terno pela primeira vez, chama um táxi. O motorista, inicialmente cético, muda completamente seu comportamento quando Will exibe os anos em seu pulso. Agora tratado como um VIP, ele se dirige para o distrito rico. Para entrar na área, Will enfrenta uma série de postos de controle.
Cada nível requer pagamento, 1 mês para o primeiro, 2 meses para o segundo e assim por diante. Quando chega ao 12º posto de controle, ele gasta quase 7 anos de seu tempo apenas para entrar. Os edifícios imponentes o deixam maravilhado. Ele nunca imaginou entrar em um mundo assim. Uma vez fora do táxi, Will instintivamente começa a correr, um hábito arraigado na vida nas favelas. Mas ele logo para, percebendo que não está mais preso à constante corrida contra o tempo. Enquanto explora os arredores luxuosos, Will encontra a mulher mais bonita que já viu. No entanto, suas inseguranças persistentes de anos de pobreza o fazem evitar ficar perto dela por muito tempo. Entrando no saguão do hotel, Will descobre que um quarto padrão custa 2 meses por noite. Ignorando a expressão vazia da recepcionista, ele solicita com confiança uma suíte. Sem que ele saiba, a polícia está se aproximando. Imagens de vigilância mostram que Will é a única testemunha da morte do homem rico. Leon agora o vê como o principal suspeito, principalmente devido à sua mudança rápida e suspeita para o distrito rico. Quando Will acorda na manhã seguinte, ele instintivamente verifica seu pulso. Vendo que os anos ainda estão lá, ele solta um suspiro aliviado. Na área de jantar da suíte, uma jovem chamada Sylvia o observa atentamente. Ela observa como ele parece deslocado. Até a equipe do hotel pode dizer que ele não é um local. Para esconder seu desconforto, Will pergunta sobre as melhores atrações próximas. O garçom sugere a arena, mas avisa: você não pode ir vestido assim. Determinado, Will ajusta sua gravata borboleta e vai para o cassino. Ele é introduzido, mas Will só joga pôquer e não percebe que a mesa está cercada por figuras influentes. Um homem casualmente propõe uma aposta de 50 anos, metade da fortuna de Will. As apostas aumentam rapidamente para 650 anos. Enquanto Will hesita, Sylvia aparece. Descendo graciosamente em seda preta, ela se senta ao lado do homem do outro lado da mesa, que presunçosamente exibe quase 10.000 anos em seu braço. Por uma questão de orgulho, Will corajosamente escolhe ir de all-in. Neste momento crítico, ele tem apenas 29 segundos restantes em seu braço. À medida que ambos os lados revelam suas cartas, o tempo de Will diminui para apenas 5 segundos. Até Sylvia suspira em suspense. Contra todas as probabilidades, Will sai vitorioso. Seu tempo total dispara para 1.100 anos. Sylvia é cativado por sua ousadia, enquanto até mesmo o homem à sua frente, o presidente do banco, elogia sua bravura. Apresentando-se, o presidente revela Sylvia como sua filha e convida Will para uma festa na noite seguinte. Ele aceita o convite de bom grado. No dia seguinte, Will passa 60 anos comprando um supercarro de luxo e chega à vila do governador em grande estilo. Dentro da vila, ele observa 3 mulheres que parecem ter a mesma idade, mas são reveladas como sogra, esposa e filha do presidente. Sylvia logo procura Will, dispensando seus guarda-costas para falar com ele a sós. A conversa flui facilmente e, enquanto o presidente os observa discretamente, Sylvia provocativamente leva Will para a pista de dança. Ela o questiona sobre suas origens, mas Will evita responder diretamente, ciente do olhar do presidente. Aproveitando um momento de privacidade, ele a puxa para longe do corredor. Na praia, Will confessa que é da favela. Vendo o oceano pela primeira vez, ele corre em direção a ele com entusiasmo, convidando Sylvia para nadar com ele. Inicialmente hesitante, Sylvia olha para seus guarda-costas, antes de decidir fazer seu primeiro ato de rebelião. À medida que os dois se deixam levar por suas emoções, os guarda-costas intervêm, e Sylvia relutantemente sai com eles. De volta à costa, a polícia prende Will, isolando-o para interrogatório. Embora ele negue as acusações, seu desafio deixa Leon desconfiado de como alguém com tempo infinito pode escolher a morte. Impiedosamente, Leon confisca todo o tempo de Will, deixando-o com apenas 2 horas para provar sua inocência. Inesperadamente, Will revida, escapa pulando do 2º andar e leva Sylvia como refém. Eles fogem em um carro esportivo, fugindo da vila enquanto a polícia os persegue. No entanto, os veículos dos oficiais não podem se igualar ao supercarro. Depois que um acidente termina a perseguição de Leon, ele só pode assistir enquanto eles desaparecem. Will e Sylvia buscam refúgio sob um viaduto, onde Will, com apenas 1 hora restante, pede tempo a Sylvia. Ela se recusa, percebendo-o como um fora-da-lei perigoso. Apesar de sua rejeição, Will opta por não forçar e resolve voltar para as favelas em busca de uma solução. Enquanto contempla seu próximo passo, ele percebe uma estação de monitoramento à beira da estrada. Distraído, o carro bate em um bloqueio, capotando de lado. Milagrosamente, nenhum deles é ejetado. No entanto, o obstáculo não é acidental. É uma armadilha armada pelo chefe e os ladrões de tempo. Quando o chefe descobre que Sylvia tem 10 anos restantes em seu cronômetro, ele rapidamente começa a transferir o tempo. Exaustos, os dois desmoronam e eventualmente acordam, apenas para se encontrarem em apuros. Sylvia, nunca tendo enfrentado tal perigo, desmorona quando seu cronômetro se aproxima de 0. Will, em um raro momento de vulnerabilidade, segura a mão dela e lhe dá metade do tempo restante. Assim que a polícia chega, Will e Sylvia fogem com seus últimos 30 minutos. Quando Leon chega ao local, os dois já se foram. Eles buscam refúgio na casa de Borel, o único amigo restante de Will. Para sua consternação,
eles descobrem que Borel morreu, ressaltando a realidade brutal da vida nas favelas. O cronômetro de Sylvia diminui para 2 minutos. Em desespero, Will percebe seus brincos e corre para a casa de penhores mais próxima, pouco antes de fechar. Apesar de estarem sujeitos à ganância do dono, eles conseguem trocar os brincos por mais 2 dias. Depois, Will elabora um plano ousado, entrar em contato com o pai de Sylvia, o presidente do banco. Ele assume que o homem pagará para salvar sua filha. No entanto, é Leon quem atende ao chamado. Fingindo concordar com as exigências, Leon prepara sua armadilha. Enquanto isso, Will leva Sylvia para sua antiga casa e dá a ela as roupas de sua mãe para vestir. Determinado a provar que não é um criminoso, ele transfere todo o seu tempo para Sylvia, parando em apenas 7 segundos. Naquele momento, sua vida está nas mãos dela. Apesar de suas dúvidas, Sylvia retorna no tempo, sinalizando uma confiança crescente entre eles. Eles começam a se aproximar, compartilhando insights sobre a vida e suas educações muito diferentes. Will relembra suas lutas anteriores. Durante a maior parte de sua vida, ele trabalha incansavelmente apenas para pagar o aluguel de sua mãe, vivendo cada dia à mercê da economia cruel do tempo. Sylvia, por outro lado, acorda de uma vida de privilégios. Seu pai a presenteia com 50 anos por sua maioridade. Suas vidas contrastantes refletem a dura divisão entre os ricos e os pobres. No dia seguinte, Sylvia acorda assustada com o som de uma pistola sendo carregada. É hora de o presidente cumprir as exigências de resgate. Will o instrui a transferir 1000 anos para o banco da favela. Mas quando o banco abre, o caos irrompe quando percebem que ele não tem fundos de reserva. Will permanece estoico, não surpreso com a traição. Ele entende muito bem a verdadeira natureza do pai de Sylvia. Sylvia, desiludido mas leal, vê as intenções de Will claramente. Ele não é um vilão. Enquanto caminham pelas ruas, ele a encoraja a pedir ajuda, prometendo proteger das sombras. Ela se recusa a sair do lado dele, prometendo implorar ao pai para ajudá-lo a lutar contra o processo. Para garantir sua segurança, Will lhe entrega a pistola, ciente do caos da favela. A determinação de Sylvia endurece. Ela beija Will e caminha em direção a uma cabine telefônica, pronta para confrontar seu pai. Em vez de pedir para voltar, ela libera sua fúria contra sua crueldade. Só então, Leon aparece, pegando-os desprevenidos. No momento em que Sylvia se vira, presa na ingenuidade do amor, ela impulsivamente atira na polícia. Will tenta tirar o tempo restante de Leon, mas percebe que o policial só tem 2 horas restantes. Os policiais neste mundo são pagos diariamente. Para atrasar a perseguição de Leon, Will o deixa com 5 minutos para se salvar, e depois foge com Sylvia em um carro da polícia confiscado. Enquanto dirigem, Sylvia questiona por que Will não matou Leon. Will, tendo vivido toda a sua vida na pobreza, entende as lutas de assalariados como ele. Enquanto isso, Leon, determinado a pedir reforços, enfrenta o desdém dos moradores das favelas. Andando pelas ruas, ele é recebido com escárnio e animosidade. Assim que as tensões aumentam, seus colegas chegam para acalmar a situação. Quando seu parceiro verifica o cronômetro de Leon, ele percebe mais 2 horas e meia, evidência de que Leon roubou tempo de civis. Por outro lado, Will e Sylvia fazem uma escolha desesperada de roubar uma mulher rica para sobreviver. Tomando não apenas seu tempo armazenado, mas também seus brincos, Will justifica suas ações. Eu te devo isso. Embora a mulher proteste, ela é impotente para detê-los. Logo depois, o casal se torna fugitivo totalmente procurado. Sylvia, que foi protegida durante toda a sua vida, acha a emoção emocionante. A garota outrora inocente agora abraça uma vida de rebelião. À medida que o relacionamento deles se aprofunda, Sylvia elabora um plano ousado para roubar seu pai. Eles invadem um banco, levando uma grande quantidade de tempo armazenado e incentivando os habitantes locais a se juntarem a eles. Os civis há muito oprimidos avançam, pegando o que precisam sem hesitação. O caos consome a favela, mas as pessoas sentem uma sensação de empoderamento. Mesmo quando a polícia chega, as massas permanecem imperturbáveis. A segurança nos números. Will, comovido com a situação dos pobres, distribui o tempo generosamente. Ele presenteia 10 anos para a viúva e os filhos de seu falecido amigo Borel e secretamente deposita tempo nos dispositivos de armazenamento da jovem menina. A favela começa a prosperar, mas uma redistribuição tão radical do tempo chama a atenção. Quando Will e Sylvia estão se preparando para o próximo movimento, o som das sirenes os interrompe. Leon os localizou. Quebrando uma janela, Leon os persegue enquanto fogem para um beco estreito. Usando telhados para evitá-lo, Leon permanece perto de seus calcanhares. Deslizando por um cano, Will e Sylvia chegam a um terminal de ônibus próximo, apenas para encontrar seus cartazes de procurados espalhados por toda parte. Com Leon se aproximando, Will estende o braço em direção ao motorista do ônibus, oferecendo o tempo que for necessário. O motorista aceita sem hesitar, permitindo que os dois escapem. A sorte os leva a um hotel onde alugam o prédio inteiro, pagando em tempo universal. No entanto, à medida que sobem as escadas, seu alívio parece tênue. Um homem os avista, o que solidifica sua crença de que os dois estranhos são de fato Will e Sylvia. No entanto, quando ele sai para agir com base nessa suspeita, ele é emboscado e tem seu tempo roubado. Para se salvar, ele passa a informação para o chefe. Enquanto isso, Will e Sylvia estão ocupados em um momento privado quando sua porta é violentamente arrombada. O chefe invade, agarrando Sylvia de maneira ameaçadora,
Com um ar de arrogância, ele desafia Will para um jogo. Seu excesso de confiança é evidente quando ele provoca Will e coloca a mão na coxa de Sylvia, alegando que vai deixá-la ir. Apesar do protesto silencioso de Sylvia, Will sabe que esta é sua única chance. Determinado a proteger ela, ele arregaça as mangas, preparado para se envolver no teste final de força, um duelo de luta de pulso onde o tempo se esgotará do perdedor. A partida é intensa, e com apenas alguns segundos restantes no cronômetro de Will, ele faz um contra-ataque desesperado. Os subordinados do chefe assistem nervosamente enquanto os segundos passam. Quando restam apenas 8 segundos no cronômetro do chefe, ele percebe, tarde demais, que sua arrogância será sua ruína. Will sai vitorioso, e o casal foge do local, deixando Leon e sua equipe para lidar com as consequências. Sabendo que não podem continuar funcionando para sempre, Will e Sylvia elaboram um plano para mudar o sistema. Eles confrontam o pai de Sylvia, o presidente. Ela o mantém sob a mira de uma arma, forçando-o a ficar encurralado. O presidente, no entanto, permanece composto, instruindo seus homens a abaixar as armas depois de perceber que não pode fazer nada. Will e Sylvia o acompanham até seu escritório no último andar, onde é mantido um enorme sistema de armazenamento de tempo com dezenas de milhões de anos. O presidente defende o status quo, alegando que o equilíbrio entre ricos e pobres é necessário para a sobrevivência. Ele argumenta que, mesmo que esse tempo seja distribuído aos pobres, ele acabará se esgotando, devolvendo a humanidade ao seu estado natural de escassez. Sylvia rebate, afirmando que ninguém deve viver para sempre, acusando seu pai de egoísmo. Will, enfurecido com a injustiça, considera atirar no presidente. No entanto, Sylvia o impede, decidindo deixar seu pai testemunhar as mudanças que eles estão prestes a trazer. A dupla corre para as favelas com suas novas reservas de tempo, mas Leon está em seu encalço. A polícia montou barricadas em uma ponte, mas Will, agora dirigindo o carro de um capitão da polícia, rompe o pedágio com facilidade, sua armadura reforçada tornando as balas comuns inúteis. Apenas Leon consegue acompanhá-los, determinado a detê-los. Ao se aproximarem da área civil, Leon os alcança, forçando o carro a parar. Will, tremendo, sai, sabendo que seu tempo está no último minuto. Ele entrega o dispositivo de armazenamento de tempo para a menina e olha para seu pulso, resignado com seu destino. Os moradores, percebendo a comoção, ficam inquietos. Em meio ao caos, Will aproveita o momento, puxando Sylvia para escapar. Leon, no entanto, se recusa a desistir e os persegue implacavelmente na multidão. Apesar de seus esforços, duas pernas não conseguem ultrapassar as 4 rodas, e eventualmente, Will e Sylvia são interceptados. Leon, que também cresceu nas favelas, agora é um policial de princípios determinado a levá-los à justiça. Enquanto ele se move para prendê-los, Will revela que só tem 1 minuto e meio de tempo restante em seu pulso. Tudo faz parte de seu plano. Ele sabe exatamente quando a polícia recebe seu pagamento diário. Leon olha para o próprio pulso, percebendo que seu tempo também está se esgotando. Embora o destino de Leon esteja selado, Will e Sylvia estão igualmente encurralados. Os moradores da favela que deveriam vir em seu auxílio nunca aparecem. Resignado com seu destino, Will decide dar seu tempo restante a Sylvia, esperando que ela sobreviva. Em um momento de profundo afeto, ele a beija apaixonadamente. É então que Will percebe o carro abandonado de Leon nas proximidades. Impulsionado por puro desespero, ele corre em direção a ele para recuperar o tempo. A cena reflete o momento com sua mãe anos atrás, enquanto ele corre contra o relógio. Desta vez, porém, o destino está do seu lado. Ele consegue salvar Sylvia bem a tempo, compartilhando com ela um dia inteiro de tempo, um símbolo de seu renascimento. Com os moradores das favelas agora fortalecidos pelo tempo redistribuído, eles começam sua marcha em direção aos distritos ricos. O reino do capital e da desigualdade é destruído. Will e Sylvia, aclamados como salvadores, continuam sua missão: roubar os ricos para ajudar os pobres. Neste novo mundo, os grilhões do dinheiro e do desespero não existem mais.